Bom dia. Muito grata, bom dia a todas e todos. Um agradecimento enorme ao presidente Aquiles por essa oportunidade. Prometo ser breve. Aquiles, controla meu tempo, porque eu me empolgo e eu não quero atrapalhar a pauta que vocês têm importante para discutir. Eu vou ficar de pé aqui do lado da tela, pode ser? Que aí eu falo mais rápido. Nós, da Auditoria Cidadã, temos nos debruçado para estudar esse tema da securitização de créditos. Nós deciframos isso aqui ainda no final de 2015, logo depois que chegamos da Grécia. Esse esquema é o mesmo esquema que atuou na Europa. Só que na Europa criaram uma única empresa para operar esse esquema, escondida em Luxemburgo, paraíso fiscal, e 17 países são sócios e compartilham as garantias dadas por essa empresa aos papéis emitidos. Aqui no Brasil, o esquema é mais grave ainda. Estão criando uma empresa em cada estado, uma empresa em cada município e uma empresa em âmbito federal. Participei da CPI da PBH Ativos S.A., que é a empresa criada em Belo Horizonte para operar esse esquema lá. E a CPI permitiu acesso aos contratos, à documentação contábil, e aí a gente conseguiu realmente comprovar o que está por trás dessa proposta de securitização. Eu fui auditora da Receita Federal desde o início da década de 80, estou envolvida no estudo das questões das finanças do Brasil. Nesses 40 e tantos anos, gente, eu nunca vi nada mais grave do que isso. E só tem uma categoria capaz de tirar o Brasil desse esquema aqui. São vocês. Os procuradores da Fazenda Nacional são os nossos procuradores do Ministério da Fazenda, vocês são os nossos advogados do Ministério da Fazenda. São os que vão nos defender nisso. Então, quando o doutor Aquiles falou, Maria Lúcia, eu posso te dar 15, no máximo 20 minutos, eu falei, Aquiles, se fosse 1 minuto, eu iria. Porque, para falar para vocês, vocês não imaginam a importância de vocês para o Brasil hoje. Então, eu vou apresentar, resumidamente, aqui o estudo que nós fizemos. Tenho certeza que vocês poderão aprofundar muito mais. Tá? Distribuir um artigo aí para vocês, que está por escrito, basicamente, o que eu vou apresentar aqui. Tá? E um folheto também mais popular, que resume também esse esquema. Tá? Então, vamos lá. O que, em resumo, está por trás desse projeto 459, que já passou no Senado como 204, passou de raspão, precisavam de 42 votos, conseguiram 43, e ele visa legalizar. Visa legalizar por quê? Porque o esquema já está funcionando em alguns lugares. Em Belo Horizonte, que eu já disse, em São Paulo, em alguns lugares. Ele, na verdade, ele desvia os recursos arrecadados do contribuinte. Ele permite a contratação irregular de dívida pública, o comprometimento do Estado com vultosas garantias e indenizações, a transferência de propriedade por meio de alienação fiduciária do fluxo de arrecadação. Sabe essa propaganda que está aí, dizendo, nós vamos entregar os créditos podres? É uma propaganda irresistível. Quem não quer ficar livre de coisa podre? Só que isso é mentira. Quem vai ficar com o osso de continuar arrecadando, se for dívida ativa, são vocês. Se não estiver ainda em dívida ativa, são as secretarias de Fazenda, federal, estadual, municipal. O que está sendo transferido é o fluxo da arrecadação. É o dinheiro que cai no banco, que é transferido por meio de contratos de alienação fiduciária. Estão transferindo. O que é alienação fiduciária? Transferência de propriedade. Estão transferindo a propriedade do fluxo de arrecadação. Vocês já viram algo mais grave do que isso? Eu nunca tinha visto. Tá? E os prejuízos, esse esquema, ao contrário de ajudar as contas públicas, traz um prejuízo, um dano financeiro, no caso de Belo Horizonte, numa operação de 200 milhões, em 3 anos,
já deu prejuízo comprovado de 70 milhões. Olha a proporção. Imaginem isso em âmbito nacional. Então, por trás da propaganda de acelerar a arrecadação, está, na verdade, a transferência de propriedade por meio de alienação fiduciária, do fluxo da arrecadação, de créditos líquidos e certos, tá? Os problemáticos não entram nesse esquema, com compromisso de garantia e indenização por parte do ente federado. Tá? Esse esquema é definido como uma engenharia financeira com base em documentos oficiais. Olha aqui, esse aqui é um documento de Belo Horizonte. Olha aqui, por se tratar de operação envolvendo a montagem de engenharia financeira complexa e dada sua natureza peculiar, tá? Num documento oficial. Então, não somos só nós que estamos falando que é um esquema, não. E quem está por trás disso? O sistema financeiro que manda no mundo. Tá? Implantou um esquema parecido na Europa, quebrou a Europa. Quem está viajando para a Europa nunca viu tanto mendigo nas ruas e a economia tão comprometida. E aqui no Brasil, quando fizeram a PEC do teto, que virou a Emenda Constitucional 95, fizeram o teto somente para os gastos sociais e investimentos sociais, não é isso? O que ficou de fora? Despesas financeiras com a dívida pública e ficou de fora também recursos para aumento de capital dessas empresas estatais não dependentes. Por quê? Vou dar o exemplo de BH. Quando criaram a empresa, ela foi aprovada na Câmara Municipal de Belo Horizonte, a criação, uma empresa de apenas R$100 mil. Olha que inocente, R$100 mil para um município do porte de Belo Horizonte. Quando ela faz a primeira emissão de debêntures, ela já emite 230 milhões de debêntures. Tá? Então, novas empresas estão sendo criadas e esses projetos querem isso. Esse fluxo está aí no artigo que eu distribuí para vocês. Ele mostra o fluxo desse esquema. Olha só, deixa eu ficar do lado de cá. Os contribuintes vão pagar, tá? Os contribuintes não sabem de nada, eles continuam lá pagando, a Procuradoria da Fazenda cobrando, as secretarias de Fazenda cobrando, os contribuintes pagam na rede bancária, correto? Pagam nos diversos bancos. Hoje, como é que diz a lei? Da rede bancária, no dia seguinte, tem que chegar na conta do ente federado, não é assim? O que esse esquema faz? Ele cria conta vinculada ainda na rede arrecadadora, tá? Cada passo desse aqui, gente, tem um volume de contratos. Esses contratos vocês podem ver no relatório que nós fizemos para a CPI da PBH Ativos, que o link está aí nos 2 documentos que a gente distribuiu. Então, vamos lá. Contribuinte paga na rede bancária. Da rede bancária, em vez do recurso ir direto para o ente federado, ele vem para uma conta vinculada por causa do contrato de alienação fiduciária do fluxo da arrecadação. Nessa conta vinculada, só uma parte chega no ente federado. A outra parte vai direto para o investidor privilegiado. Quais os riscos disso aqui? Primeiro, essa conta vinculada, ela é vinculada à estatal criada para operar o esquema. Só que não é a estatal que manda nessa conta. Nesse contrato, está explícito que o banco não pode aceitar ordens da empresa estatal, não pode aceitar ordens do município, do ente federado. Só pode aceitar ordens do debenturista, tá? Que comprou as debêntures emitidas por essa empresa lá atrás. Então, quem é que vai passar a controlar a arrecadação? Esse aqui. Ele que vai controlar essa conta. Olha a gravidade disso aqui. O que diz lá no contrato? Se algum desses créditos aqui falhar, o ente federado vai ter que substituir esse crédito por outro, então tem garantia total. Se não tiver outro crédito para substituir, vai indenizar. Indenizar como? Na hora de distribuir o recurso aqui, entre o ente federado e o investidor vai receber o que ele tem que receber. O Estado é que vai ficar, tá? Bom, o outro fluxo é esse aqui, ó. Como é que funciona?
criam a empresa estatal, pessoa jurídica de direito privado. A estatal é não dependente para quê? Para ficar fora dos controles da LRF. Ela é controlada pelo direito privado. Ela emite debêntures. Debêntures são papéis que empresas podem emitir para se capitalizar. Só que, nesse caso, ela vende as debêntures, um investidor privilegiado. Por que a gente fala que é privilegiado? Porque não há anúncio da venda dessas debêntures. Nenhum de nós fica sabendo. Só aquela panelinha do mercado financeiro, aqueles investidores que aplicam milhões, é que ficam sabendo e que podem comprar esse tipo de debênture. Ele paga para a empresa fica apenas com uma partezinha, pouco mais de 10%, ou menos até, do valor de venda dessas debêntures. Então, as debêntures não são para financiar a empresa. Ela fica com uma parte e passa a maior parte para o ente federado. Então, vamos colocar em números. No caso de Belo Horizonte, a empresa emitiu debêntures por 230 milhões de reais. O investidor pagou esses 230, ela ficou com 30 e passou 200 milhões para o município de Belo Horizonte. Eu pergunto a vocês, isso é ou não é uma operação de crédito? É uma operação de crédito que utilizou essa empresa como fachada para obter esses recursos no mercado, correto? Como é que esses 200 milhões entraram no município? Operação de crédito, disfarçada, ilegal. Isso não é contabilizado como operação de crédito. É contabilizado como venda de ativo. Que ativo que está sendo vendido? O fluxo da arrecadação. Tá? Então, o pagamento é feito aqui. Ó. Como ela não é contabilizada como dívida, o pagamento sai aqui, ó, por fora, antes do recurso chegar no orçamento. Tá? Só um instante. Se hoje, gente, nossa luta é para disputar recursos orçamentários, com isso aqui, os recursos saem antes de chegar no orçamento. Tá? Olha só. Tá? Nós fizemos um vídeo, só no final, porque senão... nós fizemos um vídeo, animação, está aqui o link, eu estou deixando essa apresentação ali no computador, vocês podem usar à vontade, divulgar se quiserem, e usar mesmo. Na CPI, está aqui o link do nosso relatório, tá? Que tem todos os links dos documentos que vocês podem acessar, os documentos de respaldo. Essas operações, nós conseguimos comprovar a realização da operação de crédito, o desvio do fluxo de arrecadação durante o percurso na rede bancária, de tal forma que esse volume desviado nem chegará ao orçamento. Tá? E a cessão fiduciária dos créditos. Tá? O prejuízo, em pouco mais de 3 anos, esse esquema possibilitou o ingresso de 200 milhões no município, uma perda de 70 milhões, tá? E o comprometimento com 880 milhões de reais. Tá? Olha só, essa tabela que está aí no folheto que eu distribuí, ela mostra que, no período, entraram 531 milhões de créditos arrecadados, a primeira barrinha lá do diagrama, 531 milhões. Entraram na empresa também, tudo passa pela empresa. A empresa é um veículo de propósito específico. E é veículo mesmo, as coisas só passam por ela. Olha aqui, tudo que entra, 763 milhões entraram, 762.570 saíram. Tá? Tudo que entra só passa por ela. Entraram 531 milhões, porque na hora daquele desvio do fluxo vai para a conta vinculada a ela. Entraram os 230 da venda das debêntures, ok? E o que saiu? Saiu 462 para o município. Esse 462 é o seguinte, 200 desses 231 aqui, 200 vieram para o município, ok? E desses 531 de arrecadação tributária, só 262 entraram no município. Deu para entender? Então, esses 462 é 200
É a soma de 200, referente à venda das debêntures, e 262 daqui. Chegaram 462 no município. Para o BTG Pactual, um banco que está muito mal na fita, já teve até presidente dele preso, ele foi o líder da operação, ele que criou toda a operação em Belo Horizonte, ele que comprou todas as debêntures e ele que manda na conta bancária. Tá? Para ele, foram 260 milhões. Então, dos 531, praticamente a metade foi para o município e a metade foi para ele. Façam a conta comigo. Se não existisse esse esquema, esses 531 aqui arrecadados de contribuintes teriam entrado aonde? No município. Com esse esquema, quanto que entrou? 70 milhões a menos. E toda despesa de emissão de contrato, toda emissão de papéis, que são despesas elevadíssimas, é tudo milhão. Tá? 2 milhões para cá, 1 milhão e tanto para cá, tudo isso a cargo do município. Tá? A empresa PBH Ativos, embora seja não dependente, funcionou nas dependências do município. Utilizou o jurídico do município. Utilizou tudo, não tinha funcionário. Tá? As irregularidades são flagrantes. Primeiro que criação de empresa estatal é possível no Brasil, mas nas regras do artigo 173, só para a segurança nacional ou atividade relevante, não é? Houve desrespeito à lei de licitações, houve desvio e sequestro de arrecadação. Isso aqui, gente, fere, isso aqui rasga toda a legislação de finanças do país, esse desvio. Qual é a estrutura da nossa legislação de finanças? Orçamento único. Tudo tem que chegar ao orçamento, arrecadação tributária, receita de privatizações, receitas comerciais, de serviços, financeiras, não é assim? Tudo tem que chegar ao orçamento e do orçamento só sai com base na lei orçamentária aprovada nos legislativos estadual, municipal, federal, não é assim? O que acontece quando você desvia antes do recurso chegar ao orçamento? Acabou. Aí isso aqui arrebenta com a legislação em âmbito federal, estadual, municipal, desobedece à Constituição, à Lei de Responsabilidade Fiscal, Código Tributário Nacional, aquela Lei 4.320, tudo. Joga tudo no lixo. Tá? A CVM não observou essa lei. O parecer jurídico em Belo Horizonte, que respaldou isso, foi feita por uma... Não foi feito pela Procuradoria do município, por procuradores concursados, não. Foi feito por uma assessora privada, contratada temporariamente. E, durante um período, ela acumulou o cargo de assessora do município e responsável pelo jurídico da PBH Ativos. Um negócio montado. Tá? Comprometimento com garantia de 880 milhões. O município recebeu 200 e se comprometeu a pagar 880, corrigido pelo IPCA mais juros. Quem aqui faria um negócio desse? Pega 200 e fica devendo 880, mais atualização, mais juros. Quem faria isso? É isso que está escondido atrás desse esquema aqui. Tá? E o mais grave, a perda do controle sobre a arrecadação tributária em virtude da cessão fiduciária, com renúncia de direitos em caráter irrevogável e incondicional. É a regra que está lá no contrato. Tá? O Ministério Público de Contas analisou um caso desses, já disse que é ilegal, que trata-se de desenho que apresenta em sua essência a mesma estrutura adotada por aqueles que optaram por criar empresa pública. Tá? Numa NIT declara, ao ver do Ministério Público de Contas, operação de crédito. Tá? É operação de crédito. Arrumaram um subterfúgio ilegal, com aparência de legal, tá? Para desviar recursos e burlar a LRF. Questionamentos têm sido levantados pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio, Minas, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul. Isso tudo está nesse documento alerta aqui, os números dos processos, vocês podem acessar. Mesmo assim, isso aqui tudo a gente apresentou no Senado. E passou. Os senadores aprovaram.
Tá? Por quê? Porque prefeitos e governadores estão pressionando, porque na hora que o esquema começa a funcionar, aqueles 200 milhões entrou no caixa do município. O que vai decorrer disso depois vai ficar para gerações seguintes, não é mesmo? Bem seguintes, né? Porque em 3 anos já deu prejuízo, não é mesmo? Olha a gravidade. O ministro da Fazenda está defendendo esse projeto. Está aqui, estampado na revista Exame. Ele foi ao TCU e quer implantar isso em âmbito federal. Tá? Por isso que eu falei no início, só vocês para nos salvar nesse negócio aqui. Tá? Nós temos feito grande mobilização, folhetos, alerta aos deputados, artigos, vídeos. Fizemos seminário internacional, que contou, inclusive, com o apoio de vocês, muito grata. Audiências públicas, mas, olha, o interesse do sistema financeiro por trás disso aqui é grande demais, porque eles vão passar a ser donos do dinheiro, donos da arrecadação tributária. Tá? Como esse esquema entrou no Brasil? Por meio de consultorias privadas, olha aqui, consultoria sobre estruturação de emissão de debêntures nos estados e municípios. Isso é ilegal. Estados e municípios são proibidos, desde 98, de emitir títulos. Tá? É um esquema semelhante ao da empresa que atuou na Europa. Olha só o técnico responsável da ABA, Edson Ronaldo Nascimento. Ele foi, ao mesmo tempo, consultor responsável da ABA, ele foi presidente da empresa de Belo Horizonte, PBH Ativos, quando foram emitidas as debêntures. Ele foi superintendente da Fazenda de Goiás, secretário de Fazenda de Tocantins, ele é consultor assistente do FMI, secretário de Planejamento aqui no DF, onde já foi criada uma empresa, e é de carreira da Secretaria do Tesouro, que faz as normas. Conflito de interesses. Na empresa de São Paulo, a CPSEC, olha aqui, CPSEC, em São Paulo. Olha aqui o quadro de acionistas. Renato Augusto Zagallo, secretário, é um dos sócios da empresa, o secretário. A empresa funcionou no gabinete do secretário. Tá? Os senadores, a gente está com o nosso site, a campanha dos traidores, porque eles sabiam do que se tratava. Todos receberam visitas, receberam vários folhetos. E, pois é, a Lídice da Mata chegou a fazer discurso e votou a favor. Vários, está aqui, se o Ciprofaz puder divulgar, está aí a cara. Né? Eles detestam cara no poste, então a gente coloca a cara no poste. Nós temos aí uma assinatura no Avaz. Cada um que assina, gente, aqui no Avaz, vai para os deputados. Deputados, votem não ao esquema fraudulento. Tá? Então, se vocês puderem também divulgar a campanha do Avaz, né? Isso faz parte do sistema da dívida que a Auditoria Cidadã denuncia. A utilização do endividamento público às avessas. Só que agora, pior ainda, não é nem contabilizado como dívida. E é pago por fora. Tá? E quem lucra com isso são os bancos. O lucro dos bancos no Brasil é algo incomparável com qualquer país do mundo. Não é? Em 2015, por exemplo, que toda a economia do país caiu, nós tivemos desindustrialização, queda no comércio, queda do PIB. O lucro dos bancos foi maior ainda do que o de 2014, e eles ainda fizeram uma provisão de 187 bilhões de reais. O lucro dos bancos em 2015 foi do tamanho do orçamento anual da educação. Tá? E eles ainda fizeram uma provisão de 200%, de 187 bi. Seriam 3 orçamentos da educação. Tá? Então, assim, como? Banco não é prestador de serviço? Se toda a economia caiu, a indústria caiu, o comércio caiu, o PIB encolheu, de onde veio esse lucro? Dos esquemas financeiros que usam o endividamento para transferir recurso público para o sistema bancário. Tá? Nós já identificamos vários. Bom, aqui eu vou soltar. O lucro do Itaú ano passado foi 67 bi, e eles não estão satisfeitos com isso, não. O Ilan, presidente atual, banqueiro, presidente do Itaú, que agora é presidente do Banco Central, apresentou uma agenda de prioridades ao Congresso. Entre as prioridades, tem aqui, olha,
um projeto de lei de resolução bancária. Sabe o que está por trás disso? Salvamento de bancos. Então, eles lucram e querem aprovar uma lei que vai salvar bancos. E um outro projeto, 9248, que cria depósito remunerado. Com certeza, vocês vão discutir campanha salarial. Não tem dinheiro, não é isso? O que o governo fala? Não tem dinheiro. Qual é a justificativa para remunerar a sobra de caixa dos bancos? Vocês podem usar isso como argumento. Tá? O reflexo para a economia é danoso, o problema do Brasil é a política monetária. Eu estou correndo para cumprir o tempo, mas vai ficar tudo aí para vocês seguirem. Tá? O que nos move é isso aqui. Ó. O Brasil deveria estar em outro patamar de desenvolvimento socioeconômico. Nós somos a 9ª maior economia mundial, o país mais rico em matérias-primas. Nós temos todas as matérias-primas estratégicas, inclusive petróleo, nióbio, água. Nós temos a maior reserva de água potável do planeta, a maior área de terra agricultável, temos todas as matrizes energéticas. Somos riquíssimos. Nós poderíamos estar em outro patamar. Mas aonde estamos? Pior distribuição de renda do mundo. Somos o país mais injusto do planeta. E 79º no ranking dos direitos humanos. No último relatório, nós estamos empatados com a Ilha Granada. Uma ilha que merece todo o nosso respeito, mas é uma ilha mínima, perdida no Mar do Caribe, com 344 mil habitantes. Como o Brasil pode garantir o mesmo volume de direitos humanos que a Ilha Granada? Algo está muito errado no nosso país, não é? E é isso que nos move. Eu agradeço, espero ter ficado dentro do tempo, Aquiles, e fico à disposição. E conto com vocês, gente, para entrar nessa campanha contra esse esquema de securitização, porque vocês podem fazer a diferença, tirar o Brasil desse esquema. Tá? Muito grata.